Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Para de hoje, atendendo ao pedido do nosso amigo inscrito Jonas, vamos falar sobre a Petro Recôncavo. E nada melhor do que trazer esse vídeo falando sobre os resultados do segundo trimestre de 2025, né? As ações da Petro Recôncavo, que vem acumulando aí uma queda anual superior a 30%, já chegou ali na casa dos R$ 12. Muita gente, principalmente quem montou posição ali nas máximas, né? Ou ali acima dos R$ 16, já começa aí a acender o sinal de alerta. Mas falando do setor de petróleo, é até meio que clichê citar aí os pontos que mais impactam nos números financeiros das companhias, né? Que é, por exemplo, aí o preço do Brent e também o câmbio. A Petro Recôncavo, que apanhou também, o mercado acabou reprecificando, as casas de análises acabaram aí refazendo as suas recomendações, né? Revisando as suas recomendações, colocando seus preços alvos aí um pouco abaixo, né, do que estavam ali, principalmente no mês de junho e julho, por conta da produção que andou oscilando. A companhia prometeu 30 mil barris e acabou não atingindo, muito pelo contrário, acabou até caindo um pouco, reduzindo um pouco, principalmente em junho, para pouco mais de 26 mil barris. Então a galera acabou refazendo as suas recomendações aí. Mas alguns pontos positivos sim, temos aqui na Petro Recôncavo, principalmente quando falamos de alavancagem e distribuição de dividendos. Vamos falar sobre isso, mas antes eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo pro canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora pro vídeo, doido. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, esses vasos do inimigo poderiam fazer esse relatório aqui com uma fonte um pouco maior, né? Para facilitar principalmente aquela galera que está assistindo por meio dos seus smartphones, né? Mas vamos aqui para os destaques. A companhia teve uma queda leve aí na sua receita na comparação anual, mas cresceu um pouco aí na comparação semestral, né? A companhia atingiu uma receita superior a 806 milhões de reais no trimestre, uma queda de 6%, e no ano uma queda de 2%. Na comparação semestral foi uma alta aí de 6%. O EBITDA caiu um pouco mais acentuadamente, atingindo aí pouco mais de 373 milhões de reais, queda de 12% e 16%, falando de trimestre e anualmente aí, respectivamente, tá? Na comparação semestral, ficou aí praticamente no 0 a 0. A margem EBITDA ficou em 46,4%, uma queda de 2,9% no trimestre e 7,8 pontos percentuais aí na comparação anual e ainda 3,1% no semestre. A dívida líquida, como eu citei no início, é um dos pontos positivos, porque é uma empresa com uma alavancagem muito saudável, né? Uma das menos alavancadas do setor, de 0,78 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA dos últimos 12 meses, tá? Cresceu um pouco a sua dívida líquida por conta, né, do aumento aí do CAPEX e também por conta também da distribuição de dividendos. A companhia acabou distribuindo mais de 200 milhões de reais de juros sobre capital próprio. E quando falamos de JCP, sabemos que isso entra como despesa no balanço, porque é uma antecipação do lucro, tá? Mas ela reportou um lucro líquido de 238 milhões de reais, um ganho de 5% no trimestre, 75% da comparação anual. Isso aqui, esse ganho, esse aumento de 75% no lucro líquido, acabou não chamando tanto a atenção do mercado, tanto é que as ações não reagiram praticamente, né? Porque eles disseram aí que o resultado veio praticamente em linha, tá? Porque se olharmos aqui para o lucro líquido ajustado, na comparação anual foi uma queda, tá? De 38%. Então, acabou ficando que meio elas por elas isso daqui. O lucro líquido ajustado ficou aí em 139 milhões de reais, como eu citei, uma queda anual de 38% e um ganho de 2% na comparação trimestral,
A margem líquida ficou em 29,5%, um ganho trimestral de 3,1 pontos e anual de 13,1 pontos e semestral de 12,3 pontos. Ela ajustada, a margem líquida ajustada, ficou em 17,3%, ganho no trimestre de 1,4, mais queda de 10 na comparação anual e quase 5, arredondando aí 4,9 no semestre. Como eu citei o CAPEX, que acabou interferindo na alavancagem da companhia, o CAPEX subiu 47% no trimestre e 123% na comparação anual e ainda 89% no semestre, tá? Ficando aí em 366 milhões de reais o CAPEX da companhia. Então a companhia precisou investir bastante, né, na sua campanha de perfuração. O fluxo de caixa da companhia foi negativo de 100 milhões de reais, também impactado por tudo isso que eu citei, aumento de CAPEX, distribuição de JCP e também teve a interferência aí do câmbio nisso daqui, tá? A produção da companhia ficou na sua média, tá? Ela cresceu um pouco na comparação anual, pulando aí de pouco mais de 26 mil barris para pouco mais de 27 mil barris, tá? Mas ficou ali nessa faixa entre 26 e 27 mil barris dia. Vale citar aqui também o Lift Cost, né? Que é o custo de produção, que ficou 0 a 0 aí na comparação trimestral, mas pulando de 12 dólares e 66 centos para 13 dólares e 88 centos foi o Lift Cost da Brava Energy, ou melhor, da Petro Recôncavo, tá? E a taxa média de câmbio também atrapalhou um pouco, porque o dólar caiu e também interfere aí no ganho da companhia no que se refere à venda, à comercialização, tá? O preço médio do Brent caiu de 75 dólares e 73 centos para 67 dólares e 88 centos. Isso aqui também impactou bastante na geração de receita da companhia. Então os números da Petro Recôncavo vieram em linha, o que impactam a precificação das ações. É a mesma coisa que impacta a precificação de todas as ações do setor, né? Tanto de Petrobras quanto Brava Energia, também das outras petroleiras de modo geral, né? E a Petro Recôncavo, ela acaba, né, sendo um pouco beneficiada por conta do seu custo de produção, que se compararmos, por exemplo, com o da Brava Energia, ela tem um custo de produção um pouco menor, tá? Mas é algo que a empresa precisa estar sempre gerenciando muito bem esse custo de produção para não deixar interferir, né, no seu ganho, né, na sua geração de receita, visto que ela já comercializa o barril do petróleo abaixo do que é comercializado, né, cerca ali de 86% abaixo. A companhia informou a terceira emissão de debêntures no valor de 500 milhões de reais, liquidada em junho, né, com contratos de swaps com custo médio dolarizado de aproximadamente 5,66% ao ano e duration de aproximadamente 5,2 anos, tá? Então a companhia acabou liquidando em junho essa terceira emissão de debêntures aqui. Isso aqui também é positivo, tá? Citando alguns eventos, como eu falei, a companhia distribuiu mais de 200 milhões de reais de JCPs, né, o que representou 90 centavos por ação, que foram pagos em 27 de maio, né? Isso aqui acabou interferindo na alavancagem da companhia nesse resultado aqui. E a companhia também assinou contrato de compra e venda com a 3R Potiguar, que é uma subsidiária da Brava, para aquisição de 50% de ativos de midstream de gás natural no Rio Grande do Norte, pelo valor de 65 milhões de reais. E o pagamento da primeira parcela foi na data da assinatura, 36,8 milhões de reais. E em 23 de julho, o CAD aprovou a transação viabilizando o cumprimento das condições precedentes para a liquidação da segunda parcela correspondente a 91 milhões de reais. E em 11 de junho, a companhia recebeu a notificação da ANP determinando a cessão imediata e segura das operações das estações Nova Caçarocongo e Ilhas no campo de Caçarocongo, um ativo na Bahia. Eu citei aí Rio Grande do Norte, mas foi na Bahia, tá? Devido à necessidade de adequações para assegurar a integridade das instalações, tendo a agência autorizado o retorno das operações em 18 de junho, após ter sido constatado o atendimento por parte da companhia das condições estabelecidas pela ANP. Então, essa paralisação aqui acabou
impactando aí um pouco nas operações da companhia. A Moody's acabou atribuindo aí uma nota AA/BR para a terceira emissão de debêntures da companhia de 500 milhões. Então é uma companhia que segue bem administrada, com uma boa nota de crédito, né? Segue também com a sua receita em linha, né? O problema é que ela não cresce muito a sua produção. Como vimos aí, ela manteve no período de 12 meses praticamente a mesma produção ali na média entre 26 e 27 mil barris dia, tá? Então a PetroRecôncavo ela precisa nessa próxima campanha de perfuração conseguir atingir pelo menos ali a sua meta de 30 mil barris dias para as ações começarem a performar melhor do que estão performando atualmente, tá? Tá certo que não é apenas o crescimento da produção, mas também, né, o barril do petróleo ele tem performado muito mal nos últimos trimestres, né? Tem oscilado negativamente, sempre ali na faixa inferior a $70 o barril do Brent. E os principais compradores do petróleo da Recôncavo têm sido aí mais a Brava Energia e a Petrobras. É mais destaque aí para a Brava Energia, que tem comprado aí no último período 54% da produção da companhia. E como eu citei, o preço que a companhia pratica: $58 por barril, 86% do valor de referência, tá? Então não é porque o Brent ele está num determinado preço que as companhias elas conseguem vender exatamente por aquele preço ali, tá? E falando da representatividade, né, do gás e do petróleo na receita da companhia, a gente vê que o petróleo representou aí 500 milhões de reais na receita da companhia. Já o gás teve uma representatividade de 305 milhões de reais. Foi o que acabou compensando um pouco essa queda do preço do barril do petróleo, né? Por um lado, a companhia acabou aumentando, né, a sua receita em gás. Então é isso, a companhia segue resiliente no meu ponto de vista em meio a essa turbulência dos mercados, né, tanto local aqui, com toda essa politicagem também, mas principalmente no mercado externo, tá? Mas a companhia continua trazendo números na média, né, no que se refere aí à receita, continua com uma baixa alavancagem e continua com a sua produção em linha, né? Mas a gente espera sempre um aumento na produção, né? Porque é exatamente isso que faz a receita da companhia crescer. A companhia deve seguir distribuindo bons dividendos, deve seguir com yield aí acima dos 10%, tá? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui!